Amém? Dá um forte aplauso ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Querido, eu estou muito alegre com o Senhor Jesus, porque nós estamos numa campanha, como a minha esposa amada aqui falou, serão dias não só de milagres, mas serão dias de vitórias, vitórias extraordinárias para a minha e para a sua vida, amém? Porque está tudo na direção de Deus, querido. Como a pastora já citou aqui, nós fomos num culto, né, de liderança, e foi citado isso, que aqueles que já fizeram essa campanha, eles recebem patente de general. E eu quero, querido, eu quero ser um soldado vivo no reino de Deus, amém? Quem quer, dá um forte aplauso no Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Querido, eu quero começar como eu nunca comecei uma palavra. Eu quero começar, porque até mesmo o meu tempo está curto, mas antes disso eu quero orar a Deus, pedir a Deus para que Ele use-me como um vaso, instrumento na mão dEle para falar do que Ele tem para falar na tua vida. O que Ele compartilhou na minha vida, eu quero que Ele compartilhe. E eu estou cheio de algo que é falar sobre ganhar almas, né? Ampliar o reino de Deus. Eu estou cheio, querido, eu estou cheio. As bênçãos, elas virão consequentemente, tá? Amém? Querido Deus, poderoso Pai, Pai da eternidade, Deus, eu estou aqui, meu Deus, diante do teu altar, meu Deus, sendo renovado mais uma vez, meu Deus, porque é uma prioridade, meu Deus, estar aqui pregando a tua palavra para esses amados irmãos, meu Deus. Mas eu quero te pedir agora nesse momento, meu Deus, usa-me, Senhor, meu Deus, como vaso, meu Deus, valoroso, meu Deus, usa, meu Deus, como instrumento, meu Deus. Faça de mim, meu Deus, o que tu queres, Senhor, meu Deus. Me leva para lá, me traga para cá, como o vento do teu espírito, Senhor, meu Deus. Não venha eu falar nada de mim, mas sim falar de ti. Deus, como tu falaste, meu Deus, no meu coração nas madrugadas e nos dias nesse dia de hoje, meu Deus, no meu próprio trabalho, meu Deus, fala com o teu povo, meu Deus, porque é o teu povo que será abençoado, meu Deus. É o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Amém. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. O que Deus espera de nós? O que Deus deseja de mim e de você? Eu acho que todos aqui já fizeram essa pergunta. Mas eu quero te fazer agora que você faça essa pergunta se analisando. O que Deus quer de você? Porque eu me senti nessa madrugada um pouco não, egoísta diante de Deus. Porque nós pedimos, nós queremos, nós sonhamos. Isso é errado? Não. Isso é pecado? Não. Deus vai te abençoar. Mas Deus já fez tanta coisa pela minha vida, pela sua. Porque o texto base dessa palavra, tu já vai entender. É necessário saber o que você vai ser na mão de Deus. É necessário saber o que Deus quer de você. Porque o que Deus já fez na tua vida, querido, dá glória a Deus. Como eu comecei o culto aqui, orando, porque muitos estão querendo ficar de pé, não pode. Muitos estão querendo aqui estar no culto, não podem. E eu fico triste de coração mesmo, que muitos podem e não estão aqui. Porque estão 40 dias, e isso é profético, eu vou mostrar na palavra. Deus me deu um ouro, querido. No final da palavra, Ele me deu ouro que eu sentado no meu trabalho, eu comecei a querer gritar. Porque foi a resposta de Deus. Amém? Mas antes eu quero introduzir essa palavra. Lá em Gênesis, na criação de Deus, da Trindade, criando nós, o homem e a mulher. Diz assim: quando Deus nos criou o homem, seu propósito nisto qual é?
Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, todo mundo conhece, mas é necessário a gente ler para que nós possamos introduzir a palavra. Diz assim, todos conhecem, eu vou ler. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criaram. No versículo 28, é esse versículo então, quero que você grifa bem esse versículo. Então Deus os abençoou. E lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai. Aí vem, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Aí você já tem um ouro. Por quê? Deus já te abençoou com tudo, com as virtudes dele. Você está aqui na terra, querido, é para frutificar. Não é frutificar em filhos carnais. Multiplicar é assim, está falando literalmente assim. Mas frutificar é você dar frutos. E aqui de dominai, reinar, governar a terra. Quer dizer, você tem a responsabilidade de estar produzindo e aumentando tudo que Deus colocou na tua mão. Analisa aí, o que Deus tem colocado na tua mão? Você tem produzido? E eu falo no lado espiritual, no seu ministério, você tem produzido? No ministério, espiritualmente falando. Não preciso me responder. A intenção de Deus foi gerar de uma família muitos filhos com o seu caráter íntegro e justo e sendo a sua imagem. Este era o propósito de Deus. Mas o homem, com toda a sua autoridade que tinha recebido de Deus, permite Satanás interferir no propósito. Está lá, versículo 28 que diz, dominai sobre os peixes do mar, sobre a terra. Com isso, o homem desobedece a Deus, porque ele não gerencia a terra e faz mais algo que desagrada a Deus. Está no versículo, em Gênesis no capítulo 3, né? Lá no versículo 4, não precisa abrir porque eu vou dar uma corridinha, porque essa palavra está grande. Disse assim a serpente à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ela também comeu. Aí então foram abertos os olhos para o entendimento do mal e do bem. O que nós vemos aqui, querido? A queda do homem. Amém? O homem caiu no pecado. O que acontece? No versículo 28 ele diz que ele deu a terra para governar. Deus cria o homem para ser o seu agente, aquele que é encarregado dos negócios de Deus aqui na terra para governar. Mas Adão entrega todo o domínio que tinha da terra para Satanás. O homem Adão, que era perfeito, foi corrompido pelo pecado, sendo assim inútil para cumprir o primeiro propósito. Ele era um homem para gerenciar tudo que Deus colocou na terra, e ele pecou em dar ouvido. Claro que não foi só a mulher, mas ele é o cabeça. E quem é o cabeça, querido, tem que se responsabilizar. Tem que se responsabilizar. E ele não poderia ser induzido pela sua esposa, pela sua mulher. Então ele negociou a sua autoridade.
Ele negociou o seu governo. E aplicando nas nossas vidas, nós muitas vezes somos assim. Nós estamos sempre negociando aquilo que Deus deu para você dominar. E isso é um perigo, querido. Porque Satanás, o adversário dessa época, ele não está brincando. Quer dizer, ele nunca brincou. E eu não estou aqui querendo fazer aqui como falar, Manchandai, porque o meu Deus é todo poderoso. Mas você vai entender. Aí eu mudo aqui, porque a primeira pergunta eu poderia colocar como tema da palavra. E agora eu vou citar o tema da palavra que diz assim: o que Deus espera de nós hoje. O que Deus espera de mim e de você hoje. Porque nós vemos aqui em Gênesis que Deus colocou virtude na sua vida, mas Satanás ofuscou as virtudes, os valores. Você tem valor dentro de você, querido. Você tem ousadia dentro de você. Agora é necessário renovar a sua vida no altar, para que essa ousadia saia para fora. Mas não fica por aí não, querido. Vamos agora ao texto base dessa palavra. Está lá em Mateus, eu quero que você leia comigo. Capítulo 10, versículos 6, 8. É a resposta do tema. E quero citar enquanto você abre a palavra, o que Deus espera de nós hoje. A resposta está aqui, querido. É claro que Deus espera que você seja obediente, Deus espera que você seja próspero, Deus espera que você cresça, Deus espera que você avance, Deus espera que você conquiste. Mas, querido, não tem algo que Deus não quer, é isso aqui, ó. Diz aqui no versículo 6, 7 e 8. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Aqui está o que me incomodou. De graça recebeste, de graça dai. Meu Deus! Como nós recebemos a graça do Senhor? Foi tudo de graça, querido. Quem pagou foi só Jesus. Quem devia era eu e você. E o que nós estamos fazendo para aqueles também que precisam receber de graça? Por isso que você está nessa noite. Você que está aqui, você é um filho, é um homem não sortudo, mas é um homem que vai ser abençoado. Porque o tema dessa noite, da nossa quarentena, é ousadia. Essa noite você vai receber ousadia, querido. Mas eu vou te dar algumas plantas aqui, como vou falar com o Diácono César, eu gosto. Vou te dar a bula, né, Tiago? Vou dar a bula para você entender o porquê eu e você não fazemos o que agrada ao Senhor. Querido, eu estou te confrontando nessa noite mesmo, porque Deus me confrontou. Será que você está agradando a Deus? Será que eu estou agradando a Deus? O homem Adão, quando peca, não seria a mesma natureza humana, ficando inútil para cumprir com o propósito. Qual? Multiplicar filhos espirituais. Assim, o que fez Deus depois da queda de Adão? Ele cruzou os braços e ficou assim: será? O que eu faço agora? Querido, para Deus nada é impossível. Entenda, para Deus nada é impossível. Se você diz para você mesmo que não consegue, eu quero dizer para você nessa noite: para Deus nada é impossível.
Coloca a sua vida no altar nessa noite e todos os dias da tua vida. Porque Deus quer te batizar nessa noite com o espírito de ousadia. Aleluia! Glória a Deus! Deus continua não abrindo a mão do propósito inicial, mas criando uma nova raça. Assim Deus fez nascer Jesus para continuar o propósito inicial, restaurando todas as virtudes que o homem perdeu. Pela desobediência entrou o pecado. Pela obediência recebemos a salvação e a imagem daquele que nos criou. Querido, não tem fé que não seja associado com obediência. Se você diz que tem fé, você tem que obedecer, querido. Não tem como. Não tem como. Se você diz que tem fé e não obedece a Deus, a tua fé está anulada. Não tem como, querido. Pode fazer uma análise aí. Porque aquele que tem fé, ele obedece a Deus. Está pensando que um evangelista para subir, mas entrar num presídio para pregar, ele tem fé. O homem, eu tenho fé. Mas eu quero ver você obedecer a Deus em ouvir no teu ouvido. Ele falar em teu ouvido, vai lá e fala com fulano. Será que você tem fé? Será que você tem fé mesmo para obedecer a voz de Deus? Querido, eu tenho certeza que Deus, eu falo de mim, tá? Deus já falou algumas coisas que eu tive medo. Agora, o medo é normal. Você não pode ter pânico, timidez. E timidez é o contrário de ousadia, coragem. Obrigado, amado irmão. Mas eu quero falar sobre a restauração desse poder que você tem na sua vida. Está lá em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Algumas traduções falam, deram poder de serem filho de Deus. Poder. Ou seja, aos que creem no seu nome. O que aconteceu? Quando Jesus veio, com a sua missão de tirar o pecado do mundo, todo aquele que crê no Senhor, ele obedece ao Senhor. Aí começa uma renovação, esvaziando de toda a natureza caída, para receber de volta a essência divina de Deus. Por isso que você vê muitos daqueles que quando ele aceita Jesus e ele se afasta, a decadência dele é grande, até como a palavra de Deus fala, até 7 vezes pior. E é difícil a palavra entrar de novo. Quando você conversa com uma pessoa que ele se afasta de Deus, ele conhece a palavra e se afasta, vai pregar da palavra para ele. Como é difícil, querido. Mas por quê? Porque ele se esvaziou, encheu de novo das virtudes do Senhor, de Deus, do poder, e depois ele de novo deixa isso se perder. O ponto é, por que temos tanta dificuldade em honrar e agradar a Deus? E aqui é o que começo a mostrar para você a bula, como eu falei. Por quê? Por quê? Deus ministrou para mim, né? Dizendo que até a vontade dele vem dele, de adorar ele. Até a sua vontade de adorar vem de Deus. Agora, querido, uma coisa que Deus ele deixa para você e para mim,
cumprir, a dominar o pecado. Só você e eu. Só você que tem que cumprir, porque está lá em Gênesis. Está lá, ó, lá em Gênesis 4, versículo 6 e 7, que diz assim, ó, vou ler só o 7. Se você fizer o bem, não será aceito? É uma pergunta. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Querido, todos os nossos dias, o pecado está à nossa porta, ameaçando, querer entrar. Aí ele diz aqui na parte B, ele deseja conquistá-lo, mas você deve cumprir a dominá-lo. É uma luta. É uma luta, a carne contra o espírito. Espírito contra a carne. E querido, a mais que você alimentar é a que vai vencer. A que mais você alimentar vai vencer. Então, por isso, por que não cumprimos com a sua vontade? É por isso que nós não cumprimos com a vontade. É por isso que nós deixamos de fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Aqui não acontece isso aqui, amém? Muitas vezes nós estamos aqui num culto poderoso, uma palavra poderosa, acaba de ouvir, dá glória, aleluia, louve ao Senhor, você cai aqui no chão, Deus faz maravilhas. Você sai daqui e vai de frente para uma televisão para ver coisas que rouba tudo que você recebeu. Desculpa porque a minha língua é um pouco presa, o tal de entretenimento, né? Celular, site, isso é tudo uma bênção da forma que você for usar. Eu uso tudo isso, mas tudo de uma forma que me abençoe. Tudo de uma forma que me abençoe. Eu não fico em sites que não me edificam. Você pode ir lá, hoje eu não estou com o computador, mas onde eu trabalho, você pode ir lá, quando tem o meu horário de almoço, tudo é sites evangélicos, da igreja, louvores, estudando a palavra. Você tem que entender, querido, que quando você receber nessa noite, começamos ontem, primeiro dia, tudo que você receber, não perca, querido. Saia daqui, querido, mas guardando como ouro. Essa pedra é um ato profético que você está guardando. Vai até o final dos 40 dias como um ato profético. É claro que o que você vai receber está no teu coração, na sua mente. Mas é um ato profético. Guarda essa pedra aí. E aqui eu quero falar um pouco desse homem, que foi um homem que todos os homens da palavra, da Bíblia, nos ensina muita coisa, mas o apóstolo Paulo, meu querido, eu sou apaixonado pelo apóstolo Paulo, depois de Jesus, claro. Jesus é primeiro, não tem como. Esse dá 10-0, 20-0, 100-0, mas Paulo, querido, o apóstolo Paulo diz algumas de suas grandes revelações que o Espírito Santo lhe concedeu. Está lá em Romanos. Ele diz que aquele que anda segundo a carne, anda segundo os desejos pecaminosos, a natureza humana, de uma vida antiga, ou seja, não se esforça de deixar a natureza pecaminosa. E muitos de nós fazemos isso. Nós não se esforçamos para deixar os desejos pecaminosos. Eu estou dizendo geral, mas alguns pontos. E Deus tem me confrontado muito nesses dias. Mas, querido, a cada momento que eu venço uma etapa, é vitória. Eu estou me preparando aqui, eu ia até pedir permissão a Deus, não é o momento de contar as minhas bênçãos que eu tenho recebido. Deus está fazendo coisas na minha vida, querido, por isso que eu trouxe aquela palavra, pastora, de domingo. Mas
Se vocês verem o que eu passei, o que eu dei as costas, Satanás, ele sabia para onde eu chegar. Satanás sabe aonde eu vou chegar. E ele vai ter que olhar onde eu vou chegar. E ele vai ter que bater até palma para mim, porque eu sou um filho de Deus. E eu estou com o espírito de ousadia, que é o Espírito Santo, amém? Dá um forte aplauso ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Querido, se você me vê eu 5 anos atrás, para eu estar aqui em cima desse púlpito, querido, você não acreditaria. Você não acreditaria, querido. Porque eu não tinha coragem nem de olhar para 5 pessoas e falar para elas alguma coisa da parte de Deus. E eu estava cheio. Mas Deus está fazendo coisas novas na minha vida, amém? E vai fazer na sua vida também, porque você vai ficar esses 40 dias aqui sim. Se você começou, termina, meu Deus. Eu quero dizer para você, eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você terminar esses 40 dias aqui, no altar, renovando a sua vida, você vai ver a diferença na tua vida. Vai ver a diferença na tua vida, querido. Você vai ser renovado no Espírito Santo de Deus. Porque não é o homem o dono dessa obra, sim, é o Espírito de Deus. Amém? Também ele diz, aí vem a parte que eu quero que você se encaixe, que eu quero me encaixar, e é claro que vocês querem se encaixar também. Que diz, também ele diz, apóstolo Paulo, que aquele que anda segundo o Espírito Santo, segue os desejos do Espírito de Deus. Não tem como, querido. Todo aquele que anda com o Espírito Santo, porque Jesus, ele deixou o Espírito Santo para te ajudar. Você sabe disso. Para te consolar, para te trazer poder. O nosso espírito se une com o Espírito Santo de Deus. E viveremos se inclinando à vontade de Deus, assim que o agrade. Quem quer aqui viver se inclinando para a vontade de Deus? Levanta a sua mão. Senhor, bate foto. Bate foto. Aleluia. Eu quero estar se inclinando, querido. É um preço. Eu sei que é um preço. O apóstolo Paulo foi um. Em Atos, quando comecei a ler, meu querido, foi até o capítulo 28. A gente tem, a cada vez que você vai lendo, você vai começando a ter mais intimidade com Deus. Meu Deus do céu. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo passou era um propósito de Deus, querido. Era para levar a palavra lá para Roma. E no final, lá no versículo 28 do capítulo de Atos, né? Do capítulo 28, se não me falha a memória. Termina o apóstolo Paulo preso, mas ele preso com um guarda romano tomando conta dele, mas todos vinham ouvir a palavra em Roma. Não tinha ninguém que poderia tocar a mão, porque queriam matar Paulo. Os fariseus queriam matar Paulo. Lê lá em Atos. E eu falei, meu Deus do céu. E muita gente nós ficamos assim, caramba, Paulo não merecia isso. Eu ficava assim, um homem que é temente a Deus, que se inclina para Deus, faz a vontade de Deus. Mas querido, tem coisas na nossa vida que você não pergunta a Deus, não. Continua andando, continua fazendo, continua falando, continua pregando, continua, querido. Continua. Amém? Essa é a expressão mais importante para uma vida que Deus espera. É que você se inclina para as vontades dele. Eu e alguns amados irmãos estavam até conversando, e eu vou citar, tá? Eu não vou citar o nome, mas nós estávamos falando sobre o caso de o que é ser servo. Querido, servo não é ser servo. Acho que botaram essa coisa de ser servo porque querem ser mais light. Mas servo mesmo quer dizer escravo do Senhor. É prisioneiro do Senhor, pelo amor de Cristo. Você está entendendo?
Essa coisa de você botar o light no evangelho, o evangelho é radical, querido. O evangelho tem que ser radical, não pode brincar com o pecado, não. Porque olha o que aconteceu com Adão, e olha que foi lá no começo. Não pode brincar com o pecado, não, querido. Nós temos que ser radical. Amém? Mas é claro, o amor acima de todas as coisas. Amando o próximo como a si mesmo. Amém? E Paulo mostra nitidamente que a sua vontade, a vontade de quem? De Deus, é que andemos inclinados para o Espírito de Deus. Aí eu quero... Vou dar uma corridinha, tá, pastor? Um exemplo aqui, rápido. Pedro, na sua caminhada com os discípulos, com Jesus, né? Chega um determinado tempo lá em Mateus, ele chegando em Cesareia de Filipe, Jesus interrogou os seus discípulos: o que esses homens falam de mim? Os discípulos responderam a Jesus: Jesus, alguns dizem que você é profeta, Elias, outros dizem que é Jeremias, e assim sucessivamente. Aí Jesus voltou de novo com a pergunta e falou assim: e vocês, o que vocês acham de mim? O que vocês dizem do que eu sou? Pedro, na ousadia do Espírito, ele responde para Jesus: o Senhor é o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus vira para ele assim: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Bem-aventurado é você, que não foi nem carne nem o sangue, mas sim foi o Espírito de Deus, o meu Pai. É claro que não foi dessa maneira, mas eu estou querendo falar de uma maneira mais simples para você entender. Foi o Espírito de Deus que revelou a ele quem Jesus era. Quem quer receber as revelações do Espírito Santo de Deus? Quem quer? Aí, Jesus falou isso para ele. Creio que Pedro começou a se achar o tal, né? Começou o orgulho a entrar, porque Jesus começou a falar que daria as chaves, né? Que abriria e fecharia as portas, que ele era a pedra angular, aquela coisa, aquilo tudo que você sabe. Levantou a bola de Pedro, vamos falar nossa gíria. Levantou a bola de Pedro no meio de 11 discípulos. Imagine como os discípulos ficou. Pedro tá em alta com Jesus. Mas só que Jesus, quando começou a dizer: eu preciso de padecer, eu preciso de ser humilhado, eu preciso de ser chicoteado, de ser caluniado e ser morto, e ao terceiro dia ressuscitar. Aí vem de novo Pedro: não, Senhor, tenha misericórdia de ti, que isso? Não vou deixar, não. Adivinha o que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Você só me serve de escândalo. Aqui está a diferença. Quando você tem a revelação do Espírito e quando você está sendo revelado pela carne. Porque isso foi Deus revelando para mim. O orgulho, a soberba entrou no coração de Pedro. Cuidado, querido. Eu tenho temor e tremor quando Deus quiser me levar ou não, ou se Ele quiser me levar para um nível mais alto. Eu quero ter sempre a humildade em primeiro lugar. Eu sempre busco a humildade em Deus, para que a carne não venha falar mais alto. A carne, ela sempre quer falar mais alto, e ela vai querer sempre falar mais alto. Cumpre você dominar a carne. E é o que eu quero, e eu vou passar logo em diante para você, que por que você não consegue fazer e agradar ao Senhor? É porque muitas vezes da sua vida e na minha vida,
nós deixamos a carne falar mais alto. É uma luta, lembra que eu falei que é uma luta contra a carne e o espírito? E isso, meu querido, vai ter até a volta de Cristo, ou se a gente não for antes. Porque não tem data e dia que Jesus vai voltar. E aí, essa passagem, que quando a carne fala e quando o Espírito fala, eu quero pular um pouquinho aqui para poder, meu horário está muito curto, essa palavra é bem um pouquinho grande. Já podemos confirmar e compreender que só podemos realizar quando deixamos o Espírito Santo cooperar através de nós. Precisamos dar liberdade ao Espírito Santo fazer o papel em nossas vidas. Querido, você precisa entender nessa noite, se você quer receber ousadia da parte de Deus, você precisa dar espaço para o Espírito Santo fazer na tua vida. Eu e você necessitamos que o Espírito de Deus faça a obra através de nós. Não é você fazer a obra, mas é Ele fazer a obra. Jesus mostra em vida como, nesta terra, como devemos se comportar para o Espírito Santo operar em nós. O diácono César comentou alguma coisa ontem, né? Sobre os 40 dias no deserto de Jesus. Eu não quero falar nem o que o diabo ofereceu a Jesus, mas eu quero falar da luta dele, do jejum dele. Porque o que eu quero passar? Porque eu fiz o jejum de 3 dias. Querido, eu vou fazer igual o pastor, foi moleza. Mas, meu amado, tem hora que, Senhor, a língua queima, pedindo comida, pedindo arroz, pedindo feijão. Graças a Deus que eu fiquei sábado em casa. Falei, Jesus, eu sou o Senhor mesmo. Porque sexta-feira eu trabalhei, eu comecei sexta-feira. Mas sábado, o sábado que foi a luta. Chegou, dava sono, dava desânimo. E eu digo assim, querido, meu Deus do céu, Jesus ficou 40 dias sem comer nada. E eu estava comendo pão, porque quando dava um negocinho, eu ia lá, comia pão, a minha barriga já estava assim, ó. Eu estava andando dentro de casa assim, ó. Jesus e água, tal. A minha língua pegando fogo. Eu falei até com a minha esposa, meu amor, minha língua está pinicando. A carne pedindo, querido. É assim mesmo. A carne pede, a carne faz pirraça, a carne grita. Mas eu entendi. Porque a palavra de Deus diz antes, fala que quando ele foi batizado, ele foi expelido para o deserto. Ele foi levado para o deserto. Entenda isso. Você precisa entender que você precisa ser levado muitas vezes para o deserto. Porque Deus, Ele está tratando da tua carne. Não é difícil de compreender isso não. Quando Deus Ele quer colocar algo na tua mão, Ele não quer, Deus primeiramente Ele não quer ser envergonhado. E Ele não vai botar nenhum qualquer um para poder envergonhar o nome dele. Apesar que tenha uns ainda que tem a audácia de envergonhar o nome do Senhor. Mas é Ele com Deus. Então Deus quer tratar isso contigo. Querido, nós estamos numa refeição só. Nós estamos até na liderança, né, pastor? Eu posso testar, né? Eu nem sabe o que eu vou falar. Para nós não pecarmos, vamos colocar algo que possa fazer. Foi um almoço, uma refeição. Querido, se você não entrar nisso, querido, eu digo para você, você não está se inclinando para o Espírito. Você está se inclinando para a carne. Eu quero dizer para você, querido, que isso é profético, porque eu vou logo citar aqui, o tempo já acabou, eu vou logo citar aqui a passagem que Jesus, o Espírito Santo me deu.
Abre lá em Atos, capítulo 1. Poderoso, 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 poderoso. Capítulos 1. Isso é confirmação de tudo que está acontecendo nessa campanha aqui. Se possível, vocês abrirem a palavra e ler comigo, para que vocês entendam. Capítulo 1, no versículo 2, diz assim: até o dia em que foi elevado aos céus. Aqui, foi depois que Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia. Estava sendo narrado aqui em Atos. Depois de ter dado instruções instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Olha o versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quanto? Vamos continuar. Ele apareceu num período de quanto? 40 dias. Falando acerca de quê? O que nós estamos fazendo? Glória a Deus. Dá um glória aí, querido. Vocês não entenderam, não? Vocês estão durante 40 dias falando do reino, ouvindo da palavra do Senhor. Amém? Querido, não tem como você sair daqui vazio. Não tem como você sair daqui da mesma maneira que você entrou. A não ser que você queira se inclinar para a carne. Porque o Espírito do Senhor está aqui para te batizar com ousadia. Amém? O Espírito do Senhor está aqui para te batizar com ousadia. E eu recebo esse batismo, querido. Querido, você jovem, era necessário de você estar sentado aqui na frente. Para que você não pudesse, de nenhuma forma, estar desvirtuando a palavra de Deus. Os jovens dos dias de hoje, querido, a minha filha está aqui, ela sabe disso. Eu sou lá dentro de casa. Eu sou chato. Eu sou de meio chato mesmo. Eu só prefiro ser chato com Jesus do que chato com o diabo. Querido, aquele que ouve a palavra do Senhor, meu Deus, não tem como não ser abençoado. Como você quer ser abençoado se você está se inclinando para a carne? Então quer dizer, olha só, continuando, no versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, e deu-lhes esta ordem: não sai de Jerusalém, mas espere pela promessa de meu Pai, da qual eles falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas olha só, presta atenção: mas receberão poder quando o Espírito de Deus descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o cobriu a vista. Querido, aqui mostra nitidamente quando Jesus foi elevado ao céu, ele deixou quem? O Espírito Santo de Deus na terra. Você tem o Espírito Santo de Deus para te ajudar. Ele é teu ajudador. Amém? Qual é a definição disso, querido? Dentro dessa espera de Deus, definimos a nossa vocação, que a sua vocação para sermos participantes do propósito de Jesus e cooperadores no seu cumprimento. Essa vocação ela tem que frutificar. Lembra que eu falei em Gênesis? Tem que frutificar, querido. Com o Espírito Santo de Deus na tua vida, tem que frutificar. Não tem como não frutificar.
Aquele que recebe o propósito de Deus em seu coração compreende o seu chamado e torna-se prisioneiro dessa vocação. O apóstolo Paulo diz, lá em Filipenses 3,12, não precisa abrir porque eu só anota aí. Diz assim, no versículo 12: não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Não se preocupa se você até hoje não tem feito coisas maravilhosas à altura que você queira fazer, que queira agradar a Deus. Está ainda em altura, está ainda a tempo de fazer isso. E hoje, nesta noite, eu quero dizer para você que você vai receber o Espírito Santo de Deus na tua vida. É o Espírito de ousadia, amém? Você já tem, mas o Espírito Santo de Deus quer te colocar isso para fora, querido. Você tem isso no teu coração. Você tem isso dentro de você, amém? Glória a Deus, que nós podemos se levantar. O tempo se acabou, o pastor pediu aqui, perdoa, pastor. Mas antes de terminar, eu quero profetizar na tua vida. Levanta sua mão assim. O que Deus está gerando em você hoje, ninguém vai destruir. Ninguém. Deus está gerando na tua vida ousadia. Amém? Ninguém pode impedir o que Deus está gerando dentro do seu coração. Deus está gerando no teu coração esta noite um espírito de ousadia, queridos. Dá um forte aplauso ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E sem mais delongas, eu quero pedir que você venha aqui na frente, pegar sua pedra como ato profético, que é a pedra da ousadia. Aleluia, glória a Deus. Te entreguei a minha vida. Você que já pegou sua pedra, fica aqui mesmo na frente do altar. Conquistei teu coração. Fecha os seus olhos, querido. Feche os seus olhos e leva sua mente cativa ao Senhor nesse momento. Aleluias. Que você pegue essa pedra aí, querido, com toda a seu entendimento, com pura consciência, sabendo que Deus em primeiro lugar, Ele quer te dar esse espírito de ousadia. Aqui não é o homem que está falando, esquece que é o Fábio que está falando. É o Espírito de Deus que está aqui nesse lugar. E Ele quer te batizar com o espírito de ousadia. Feche seus olhos, amém? Pai querido, Pai amado, Senhor dos exércitos, Todo-Poderoso, Senhor dos senhores, Rei dos reis, estamos aqui nessa noite, meu Deus, no segundo dia da quarentena, Senhor. O Senhor tem trago essa palavra, meu Deus, uma palavra rema, meu Deus, uma palavra, meu Deus, que venha ao encontro dos seus corações, dos corações dos seus servos, dos corações, meu Deus, dos jovens dessa igreja, meu Deus. Pai querido, meu Deus, nós sabemos, meu Deus, que nós precisamos, meu Deus, desse Espírito, meu Deus, para continuar proclamando o Teu Evangelho. Senhor, queremos, meu Deus, trazer, Senhor, a Sua presença nesse lugar. Espírito Santo de Deus, faça a obra nesse lugar. A obra é Tua, Espírito Santo de Deus. Faça como fez nos homens, meu Deus, dos passados, Senhor, meu Deus, os discípulos, Senhor. Faça em nossas vidas também, meu Deus. Nos batiza, meu Deus, com o Teu Espírito. Nos traga, meu Deus, uma consciência pura. Nos traga, meu Deus, uma consciência pura. Nós não queremos fazer gracinha, nós queremos é ter a intimidade contigo. E o Teu Espírito é que faz a Tua obra. Espírito Santo de Deus, venha sobre cada um deles, Senhor. Venha tocando no seu coração, venha tocando na sua mente. E que a Tua vida seja renovada no Teu altar. Eles estão aqui, Senhor Deus, colocando a mão no Teu altar. Eles estão aqui, meu Deus, trazendo as Tuas vidas, Senhor Deus, para ser renovadas, Senhor. Espírito Santo de Deus, só o Senhor que convence o homem. Só o Senhor que faz a boa obra.
Só é o Senhor que é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que pedimos ou imaginamos, Senhor. Nós podemos estar com mente pequena nesse momento, mas, Senhor, o que o Senhor tem para nossas vidas são coisas grandes e poderosas. Senhor, meu Deus, meu Pai, esse ministério, meu Deus, está entrando nessa campanha, meu Deus. Eu creio, como em Atos capítulo 1 diz, no versículo 3, que o Senhor ficou na terra depois do terceiro dia ressuscitado, 40 dias pregando ainda sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Senhor, venha sobre a vida desses homens e mulheres, Senhor. Venha sobre a vida desse jovem, meu Deus. Oh, meu Deus. Obrigado por essa noite, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pelos nomes que estão aqui, meu Deus, que está sobre esse cesto, Senhor, meu Deus. Eu também peço, meu Deus, pela vida desses homens, Senhor, dessas mulheres, Senhor, meu Deus, que aqui seja um ponto de contato, meu Deus, na vida deles também, meu Deus. Que o Senhor traga, meu Deus, para esses dias, meu Deus, não tão longos, mas próximos, meu Deus. Se possível, dentro desses 40 dias, meu Deus. Essas vidas, Senhor, meu Deus. Aqueles que não puderam estar nesse dia, meu Deus. Que eles, aonde eles estiverem, meu Deus. Porque o Senhor é abençoador. O Senhor quer abençoar todos, Senhor, a da tua casa, da tua igreja. Que eles possam estar recebendo a porção do Senhor também, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, que nós possamos sair daqui, meu Deus, já com nossos pensamentos em Ti. Queremos proclamar o Evangelho. Queremos curar o enfermo. Queremos, meu Deus, expulsar demônios, repreender demônios em Teu nome, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez, meu Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito nessa noite. Em nome de Jesus. Pastor. Em nome de Jesus. Se vocês puderem ficar aqui, porque o pastor vai dar mais uma vez, o mais alto que você uma puder palavra. cantar. Usar. Aleluia. Estou. Levante suas mãos e cante. Usar. Eu sou teu. Deus amado, nós queremos te exaltar também nesse dia. Te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor fez nesse dia, Senhor.